A chuva caía com força naquela madrugada fria e úmida, martelando o para-brisa do caminhão com um ritmo constante e pesado, quase hipnótico. As gotas, grossas e geladas, distorciam a visão de Douglas pela janela, transformando a estrada SC-470 num borrão cinza e escorregadio. O vento sibilava entre as frestas da cabine, misturando-se ao som abafado dos limpadores do para-brisa que lutavam para manter ao menos uma faixa limpa. A rodovia parecia um túnel interminável de escuridão e névoa, ladeado por árvores altas retorcidas que se erguiam como sentinelas silenciosas à beira da pista. O cheiro da terra molhada, da madeira podre e da vegetação esmagada invadia o ar dentro da cabine. O rádio estava calado. Não havia sinal de celular. Só o som intimado da chuva e o ronco surdo do motor que mantinha o caminhão em movimento. Douglas, um homem de 44 anos, já acostumado a enfrentar estradas longas e solitárias, sentia o peso do cansaço e da responsabilidade. Ele sabia que aquela entrega de celulose era importante e o cliente exigente. Faltavam poucas horas para o amanhecer, mas a tempestade parecia ter congelado o tempo. Os olhos, atentos e inquietos, vasculhavam o breu à frente, procurando qualquer sinal que lhe desse um pouco de segurança. Foi então que algo chamou sua atenção no retrovisor. Um ponto luminoso, pequeno, distante, que crescia lentamente. Era um farol, ou algo que se parecia com um. A luz branca e intensa destacava-se contra a escuridão da noite e o manto de chuva, mas não tinha o comportamento normal de um veículo comum. Douglas piscou várias vezes, tentando entender se era uma ilusão causada pelo cansaço, pela chuva ou pelo reflexo do próprio caminhão. A luz permanecia, imóvel e fixa, como um olhar que não piscava, um farol solitário, altíssimo e estreito demais para ser de um carro ou moto. Um arrepio gelado percorreu sua espinha. O sentimento de ser observado e acompanhado invadiu seu peito com força, fazendo o coração acelerar. O relógio marcava 2h18. O silêncio da estrada parecia ainda mais pesado. Por um momento, Douglas pensou em encostar o caminhão, esperar a chuva passar, mas o destino e o tempo não permitiam pausa. Então, ele respirou fundo, segurou firme o volante e seguiu em frente, com aquela luz misteriosa crescendo lentamente no retrovisor, acompanhando cada curva, cada movimento. O medo começava a se infiltrar junto com a chuva, e Douglas sabia que aquela noite seria diferente de todas as outras. O farol no retrovisor parecia ganhar vida própria. Douglas tentou convencer a si mesmo que era só mais um caminhão na estrada, talvez um veículo à distância que não havia conseguido ultrapassá-lo na chuva. Para sinalizar sua intenção de reduzir a velocidade, ligou o pisca-alerta e diminuiu ainda mais o ritmo, deixando os pneus cantarem levemente no asfalto molhado. Mas algo estava errado. A luz não oscilava, não piscava, não se ajustava às curvas da estrada como um farol normal. Não havia sinal de motor, nenhum som de motor ao fundo. O feixe branco permanecia fixo, cortando a escuridão com a mesma intensidade, parecendo deslizar pela pista como um fantasma incansável. A cada curva, Douglas virava o volante com cuidado, o caminhão rangendo sob o peso, e o farol estava lá, logo atrás, como uma sombra que se recusava a se afastar. Naquelas partes retas da estrada, onde a visibilidade era um pouco melhor, a luz avançava rápido demais, quase como se flutuasse, ignorando as irregularidades do terreno e o brilho molhado da pista. O suor começou a escorrer pela testa de Douglas, misturando-se à água da chuva que entrava pelas frestas da janela. Sua respiração ficou curta e acelerada, o peito apertado numa ansiedade que ele não conseguia controlar. O farol não era um veículo. Era outra coisa, algo que parecia querer estar ali, a apenas alguns metros atrás. Douglas apertou o volante com força, sentindo os nós dos dedos ficarem brancos. O medo, frio e insistente, começou a dominar seus pensamentos. Tentou focar na estrada, na próxima curva, mas o som da chuva parecia distante, abafado, como se estivesse mergulhado numa bolha onde só existia ele e aquela luz opressora. O pensamento de desligar os faróis ou parar por completo passou pela cabeça, mas a prudência e o instinto de sobrevivência o fizeram resistir. Ele sabia que, se parasse, poderia estar se entregando ao desconhecido. O relógio digital da cabine marcava 2h42, mas para Douglas o tempo parecia ter parado. O farol estava mais perto do que nunca, e a sensação de ser perseguido se transformava numa certeza inquietante.
A chuva castigava o para-brisa com força. Cada gota parecia um tapa-frio, abafando o mundo lá fora. Douglas sentia o volante escorregar sob suas mãos encharcadas de suor, os músculos tensos como cordas prestes a romper. O caminhão parecia uma extensão frágil de seu próprio corpo, cada movimento carregado de uma urgência desesperada. O farol atrás dele não era apenas uma luz, era uma promessa de algo inevitável, algo que o perseguia com paciência cruel. Aquela luz não piscava, não hesitava. Era um olhar fixo, um facho branco que se infiltrava em sua mente, deixando-o sem fôlego, sem raciocínio. Ele acelerava, mas a estrada escorregadia e as curvas traiçoeiras conspiravam contra ele. A cada curva, sentia o caminhão deslizar, o coração disparar, e o farol permanecer implacável atrás dele, como uma sombra viva que nunca o abandonava. Douglas pisou no freio uma fração de segundo antes do caminhão derrapar perigosamente para o lado. A adrenalina o fez reagir instintivamente, corrigindo o volante com força, evitando o capotamento por um fio. O desespero se instalava em cada centímetro do seu corpo, um peso esmagador que o deixava exausto mesmo enquanto lutava pela sobrevivência. No meio daquela tempestade, ele viu uma abertura, uma estrada de terra estreita e escorregadia, quase engolida pela mata densa. Era um risco enorme, um convite para o perigo, mas também talvez a única chance de escapar daquela perseguição infernal. Sem hesitar, ele desviou para aquela trilha tortuosa. O barro molhado grudava nas rodas, o caminhão pulava entre os buracos e troncos caídos, enquanto a mata parecia se fechar em torno dele, quase viva, tentando aprisioná-lo. E foi então que ele sentiu um olhar, algo que não era só a luz. Entre as árvores, em meio à chuva e à escuridão, surgiu uma silhueta alta e sinistra. Seus contornos eram difíceis de definir, como se a própria sombra se movesse e se desfizesse ao mesmo tempo. 2 chifres curvos ou antenas surgiam da cabeça daquela figura que parecia não pertencer à realidade. Douglas congelou, o corpo travado pelo medo puro e irracional. A visão daquele ser indescritível, ali, no meio da tempestade, parecia arrancá-lo de seu mundo e jogá-lo num pesadelo sem fim. Sem pensar, ele jogou o caminhão de volta para a estrada principal, os pneus patinando no barro, a traseira ameaçando sair do controle. O motor rugia em desespero, mas o farol estava sempre ali, brilhando, firme, um olho faminto que o caçava. Não havia escapatória. Cada segundo era uma eternidade sufocante, o ar pesado, quase palpável, carregado de medo e tensão, fazendo o coração de Douglas pulsar em um ritmo insano. Ele sabia que aquela perseguição não era apenas física, era algo que tentava quebrar sua mente, drenando sua sanidade, consumindo sua esperança. E o farol não dava sinais de cansaço. A chuva não dava trégua. Caía com força esmagadora, transformando-a. Estrada em um espelho líquido que refletia cada lampejo dos relâmpagos no céu carregado. O ronco constante do motor do caminhão misturava-se ao tamborilar das gotas no teto da cabine, criando uma sinfonia opressiva que parecia sussurrar presságios sombrios. Douglas sentia cada gota resvalar pelo vidro embaçado do para-brisa, distorcendo ainda mais a visão da estrada sinuosa e vazia que se estendia diante dele. A pressão no peito aumentava, uma angústia crescente que apertava sua respiração, enquanto ele tentava se concentrar na pista escorregadia à frente. Quando ele entrou no túnel escavado na rocha, um silêncio pesado engoliu o som da tempestade. A ausência do ruído era quase ensurdecedora, quebrada apenas pelo eco suave do caminhão reverberando nas paredes frias e úmidas. Douglas aproveitou aquele instante para relaxar os ombros tensos, acreditando ter deixado para trás a perseguição implacável. Mas ao olhar pelo espelho retrovisor, sentiu seu coração quase parar. O farol, aquela luz branca e intensa, simplesmente desaparecera no túnel. Um alívio súbito tomou conta dele, como se tivesse escapado de algo invisível e mortal. Só que a calmaria não durou. Assim que saiu do túnel, a luz surgiu diante do caminhão, imóvel e ameaçadora, como um obstáculo impossível de evitar. Douglas reagiu instintivamente, pisando no freio, sentindo os pneus deslizar na pista molhada até que o veículo parou bruscamente. Os faróis do caminhão iluminavam apenas o asfalto vazio, a mata cerrada ao redor, o ar pesado e carregado de umidade. Nada além do silêncio perturbador. Ele abaixou a cabeça, tentando acalmar a respiração acelerada, sentindo o suor frio escorrer pela nuca.
Quando finalmente levantou os olhos, uma visão que o congelou no lugar o aguardava. Aquela mesma luz, não mais fora, mas agora dentro da cabine. Refletida no painel, brilhava intensa e difusa, como se tivesse ganhado vida própria. Douglas virou-se devagar para o banco do passageiro. Ali, imerso naquela luz fantasmagórica, uma figura esquelética surgiu. A pele era lisa e cinzenta, quase translúcida. Os olhos, profundos e negros, pareciam sugá-lo para um abismo sem fim. O ar ao seu redor ficou gelado, como se a presença daquela entidade sugasse o calor do ambiente. O silêncio virou grito ensurdecedor em sua mente, e a coragem abandonou seu corpo. Um grito preso escapou de sua garganta enquanto ele se levantava, tropeçando para fora da cabine, caindo no chão molhado e lamacento. O medo puro e instintivo dominava, e ele não olhou para trás enquanto corria desesperadamente pela estrada escura, tentando deixar para trás o horror que acabará de testemunhar. A tempestade parecia rir, os relâmpagos cortando o céu com fúria, enquanto a luz fantasma desaparecia lentamente dentro da cabine, mas a marca daquele encontro jamais sairia da memória de Douglas. Douglas corria sem rumo, a lama grudando em suas botas, enquanto seus pulmões queimavam a cada respiração ofegante. A estrada parecia um pesadelo vivo, se repetindo em um loop sem fim. As árvores, antes familiares, agora pareciam formar um labirinto escuro e sufocante, cada curva idêntica à anterior, como se estivesse preso dentro de um sonho ruim do qual não conseguia despertar. O farol, a luz branca e intensa que perseguira desde o começo, estava em toda parte. Refletia nas poças d'água, saltava nos galhos das árvores, brilhava no céu carregado de nuvens pesadas. Era onipresente, implacável, um olhar vigilante que não o deixava escapar. O silêncio caiu subitamente, um silêncio absoluto que parecia sugar todo o som e a vida ao redor. Douglas parou, tentando ouvir alguma coisa, mas só o próprio coração batendo freneticamente respondia. Ele fechou os olhos por um instante, tentando controlar o medo que o paralisava. Quando os abriu, a luz havia sumido. Douglas acordou caído no acostamento, o corpo pesado e molhado pela chuva. O caminhão estava parado ao seu lado, com o motor desligado e os faróis queimados. Seu relógio marcava 4h13. Tudo parecia um pesadelo do qual ele não conseguia acreditar ter sobrevivido. Mas a cabine guardava sinais inquietantes do que acontecerá. No vidro interno, marcas de mãos estavam impressas, como se algo tivesse tentado agarrá-lo por dentro. No ar, um cheiro estranho, uma mistura de ozônio e ferro queimado, ainda persistia, como um lembrete de que terror não terminara ali. Douglas nunca mais dirigiu à noite. E os motoristas que conhecem a estrada juram que, em noites de chuva, aquele farol solitário ainda aparece no retrovisor, brilhando com uma luz que não pertence a este mundo. Eles dizem que não é um veículo, que é algo à procura daqueles que tentaram escapar. A noite estava silenciosa, exceto pelo som constante da chuva fina que caía sobre a carroceria do caminhão. Geraldo, homem de 56 anos, conhecia aquelas estradas como a palma da mão depois de décadas na estrada. Era quase 3 da manhã quando ele entrou no trecho final da rodovia BR-163, cortando o Mato Grosso com destino ao sul. O céu estava carregado, cinza escuro, engolindo qualquer vestígio de estrelas, deixando a escuridão mais densa do que costume. Poucas horas antes, no único posto aberto naquela região deserta, um frentista velho de rosto marcado pelo tempo se aproximara com um olhar sério, quase preocupado. "Evita parar no quilômetro 33, patrão", dissera com voz baixa. "Dizem que ali aparece o tal do homem do capuz. Quem vê ele, ou desaparece, ou perde a cabeça." Geraldo riu, balançando a cabeça. Histórias de assombração na estrada eram tão comuns quanto os buracos no asfalto. Lobisomens, mulas sem cabeça, fantasmas e outras lendas. Ele já ouvirá tudo e nunca dera importância. O mundo real, pensava ele, era feito de buzinas, faróis e combustível. Mas conforme avançava, o peso do aviso começava a se manifestar. Era um sentimento estranho, como se uma sombra invisível estivesse grudada em sua nuca, um formigamento inquietante que se espalhava até o peito.
O caminhão avançava pela rodovia vazia, cercada por uma mata fechada que parecia apertar-se em torno do asfalto. Quando o painel indicou o quilômetro 33, um calafrio percorreu seu corpo. O rádio, que até então emitia um zumbido baixo e constante, morreu de repente, deixando um silêncio quase ensurdecedor dentro da cabine. A luz do painel começou a piscar, em um ritmo irregular, como um coração nervoso tentando manter o ritmo. O ar dentro da cabine parecia mais denso, a umidade da chuva misturava-se com um cheiro estranho, metálico, quase imperceptível, mas desconfortável. Geraldo piscou várias vezes, tentando afastar a sensação de que algo observava. A estrada, a floresta, a noite, tudo parecia se fechar em torno dele. Os faróis do caminhão iluminavam apenas uma faixa estreita à frente, e a chuva continuava a bater contra o vidro como se quisesse entrar. Um arrepio percorreu sua espinha, e ele apertou os dedos no volante, consciente de que, a partir daquele momento, aquela viagem seria diferente. A chuva parecia ter dado uma trégua, mas o ar ainda estava pesado, impregnado com o cheiro úmido da terra molhada e da vegetação densa ao redor. O céu, coberto por uma camada espessa de nuvens, parecia se fechar cada vez mais sobre a BR-163, transformando a estrada em um corredor sombrio, onde o único som além do motor do caminhão era o farfalhar distante das folhas e o ocasional estalo de galhos quebrando. Geraldo sentia o peso do silêncio absoluto. Nenhum outro veículo cruzava a estrada deserta. Nenhuma luz piscava no horizonte. A escuridão parecia viva, se movendo com ele, abraçando em um abraço frio e sufocante. De repente, um lampejo de algo no acostamento chamou sua atenção. Seus olhos tentaram focar na imagem que parecia pulsar na borda da luz do farol. Lá estava ela, uma figura imóvel, uma sombra encapuzada, parada como se fosse parte da própria mata. Geraldo sentiu o coração disparar, cada batida ecoando dentro do peito como um tambor frenético. A figura estava ali, imóvel e silenciosa, a cabeça inclinada para baixo, escondendo o rosto. Os braços estavam imóveis ao lado do corpo, e seus pés descalços pareciam cravar-se no chão úmido e lamacento, contrastando com o brilho alaranjado do farol do caminhão. O farol iluminava as mãos da figura, revelando o vermelho escuro que parecia pulsar, uma mancha que sugeria algo inexplicável, além do mundo natural. O sangue era impossível dizer. O frio começou a se infiltrar na cabine, um frio que congelava a alma, enquanto um arrepio profundo subia pela espinha de Geraldo. Seu corpo todo ficou tenso, os músculos rígidos, a respiração entrecortada. Ele tentou olhar pelo retrovisor, na esperança de que fosse apenas uma ilusão. Mas a sombra tinha desaparecido. Nada além da estrada molhada e das árvores que se estendiam infinitamente ao longo da BR-163. O rádio, que por minutos estivera em silêncio absoluto, começou a chiavar. Um som estranho, distorcido, como se uma voz sussurrante fosse liberada do estático. Entre os ruídos, uma frase clara e rouca emergiu, fazendo o sangue gelar em suas veias. Você me viu. Agora, você vem comigo. Geraldo apertou o volante com tanta força que as juntas de seus dedos ficaram brancas. Um nó apertou sua garganta e uma onda de pânico começou a tomar conta. O caminhão avançava lentamente, mas o peso invisível daquela presença parecia sufocar o ar ao seu redor. Ele sabia que algo sobrenatural estava ali, esperando, e que aquela estrada, que sempre fora apenas uma rotina de trabalho, agora tinha se transformado em uma armadilha. O tempo parecia desacelerar, os segundos se estenderam, o coração pulsando na orelha. Cada curva parecia esconder o mistério sombrio que o espreitava no acostamento. Geraldo não conseguia desviar o olhar da estrada, mas também não podia deixar de sentir que a sombra estava a poucos passos dele, pronta para avançar. Geraldo sentiu o suor escorrer pela testa, misturando-se à umidade da chuva que ainda insistia em pingar do para-brisa. O caminhão tremia sob as mãos firmes dele no volante, enquanto acelerava tentando deixar para trás aquela presença que parecia grudar no seu caminho. Mas a sensação era opressiva. Por mais que ele avançasse, o marcador digital da quilometragem permanecia congelado no mesmo número, quilômetros 33. Era como se o tempo e o espaço estivessem presos em um laço invisível, um ciclo interminável. Ao olhar pela janela, ele percebeu que tudo ao redor repetia-se com uma exatidão assustadora. As árvores, densas e escuras, se alinhavam lado a lado com os galhos entrelaçados como dedos ameaçadores.
A mata fechada parecia viva, respirando, pressionando contra o vidro da cabine. O asfalto molhado refletia a fraca luz do farol em manchas irregulares que se confundiam com sombras móveis. À frente, a mesma curva se repetia. A mesma estrada que ele achava que já havia passado. E lá estava ela, a figura encapuzada, a mesma, parada no acostamento, imóvel como uma estátua de pedra. O capuz ocultava o rosto mais uma vez, mas Geraldo sentia o peso daquela presença como se fosse um ser real, pulsante, à espreita. Ele passou por ela uma segunda vez, depois uma terceira. A angústia crescia dentro dele, o desespero se infiltrava em seus pensamentos. O ciclo era implacável e ele estava preso. Tentou ligar o rádio, tentar um contato, um pedido de socorro, mas só ouvia estática. O celular, mais uma vez, sem sinal. A solidão naquela estrada parecia se transformar em um abraço frio, um isolamento sombrio. Na quarta passagem, algo mudou. A figura não estava mais no acostamento. Estava parada no meio da estrada, de costas para ele, bloqueando o caminho. O caminhão começou a frear sozinho, como se uma força invisível tomasse controle do volante. Geraldo tentou retomar o controle, mas era inútil. O silêncio tomou conta. Nem o som do motor era ouvido agora. Apenas o coração batendo forte dentro do peito. A sombra lentamente virou-se para ele, devagar, como se cada movimento fosse uma sentença. O capuz deslizou para trás, e a escuridão profunda do vazio em seu lugar parecia sugar toda a luz, toda a esperança. Geraldo sentiu um frio cortante atravessar a cabine, o ar se tornando denso e pesado, como se estivesse sendo comprimido por mãos invisíveis. A sensação de que seu destino estava selado dominava por completo. E então, o tempo pareceu parar, enquanto ele encarava aquele vazio, a promessa de um fim inevitável. O silêncio que caiu sobre a rodovia parecia quase palpável, pesado como uma neblina densa que grudava na pele de Geraldo. A chuva havia cessado abruptamente, deixando um ar frio e úmido que fazia o vidro da cabine embaçar, dificultando a visão. Ele estava trancado dentro do caminhão, imóvel, os olhos fixos naquela figura parada exatamente à sua frente, a poucos passos do para-brisa. Cada respiração parecia se congelar no ar. A estrada, a mata, até o som distante da vida desapareciam, engolidos por um vazio estranho e sufocante. A figura permaneceu imóvel por um instante, depois ergueu lentamente o rosto, ou melhor, o que deveria ser um rosto. Debaixo do capuz, não havia nada além de um buraco negro, um vazio absoluto que parecia sugar toda a luz e calor do ambiente. Era como olhar para dentro de um abismo sem fim, onde o próprio tempo parecia desvanecer. A cabine ficou fria. O vidro dianteiro começou a congelar lentamente, como se a presença daquela entidade drenasse toda a energia ao redor. As luzes do painel apagaram uma a uma, mergulhando Geraldo numa escuridão total, interrompida apenas pelo brilho opaco do vazio sob o capuz. De repente, uma voz sussurrou diretamente em sua mente, sem que a boca da figura se movesse. Não era para você me ver. Agora, vai carregar o que eu sou. Geraldo sentiu uma pressão esmagadora dentro do peito, como se seu próprio corpo estivesse sendo puxado para dentro daquele buraco negro. Seu coração acelerou, a adrenalina explodiu, mas ele não conseguia desviar o olhar. Em um instante, a figura desapareceu, deixando para trás um silêncio ainda mais profundo e um frio cortante que parecia queimar a pele. O painel voltou a funcionar, os medidores piscaram e o GPS atualizou. Ele estava no quilômetro 34. Mas dentro de Geraldo, algo havia mudado para sempre. Um peso invisível, uma presença estranha, um medo antigo profundo que agora o acompanhava. Ele não era mais apenas um caminhoneiro. Agora, era o novo vigia daquela estrada, uma sombra que ninguém podia ver, mas que todos sentiam. Depois daquela noite, Geraldo voltou a dirigir, mas não era mais o mesmo homem de antes. Seu olhar estava vazio, carregado de uma sombra que ninguém conseguia explicar. O sorriso que antes surgia fácil em seu rosto agora era raro, e a voz havia perdido a força e o tom de segurança. Ele completou a entrega com 3 horas de atraso. Ao chegar no destino, não cumprimentou ninguém, não atendeu ligações e evitava conversar. Sua mente estava presa naquele vazio sob o capuz, naquela presença que o havia tocado e nunca mais o soltaria. Os dias se passaram e ele começou a se afastar de tudo.
Parou de comer com regularidade, não dormia direito e evitava sair à noite. As marcas do encontro no quilômetro 33 pesavam sobre ele, como uma corrente invisível, prendendo um destino que não compreendia. Uma semana depois, outros caminhoneiros começaram a relatar que, durante a madrugada, viam um homem parado no acostamento daquele mesmo trecho. Usava um capuz escuro, estava descalço e imóvel, com a cabeça baixa. Era Geraldo, mas não mais o homem que conheciam. Era como se ele tivesse virado parte da estrada, um vigia silencioso, condenado a esperar por aqueles que ousassem desafiar o aviso. Motoristas que passavam por ali sentiam um arrepio gelado, e alguns juravam ter ouvido um sussurro no vento, uma voz rouca que dizia: "Você me viu. Agora, você vem comigo." Dizem que o homem do capuz aparece para quem não acredita nas histórias, para quem ri dos avisos. E quem o vê, carrega aquele encontro consigo, para sempre, uma marca invisível, um peso que não desaparece. E a estrada, silenciosa e escura, continua a esperar. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!